Deveria haver 21 tarefas para eu corrigir, e ainda assim, eu estava olhando para 22. Não fazia nenhum sentido. Verifiquei 2 e 3 vezes a pilha de papéis, mas não houve engano. Eu tinha apenas 21 alunos e, no entanto, havia 22 folhas para corrigir. Eu estava curvada sobre minha mesa, folheando as páginas uma a uma. Tomei nota de todos os nomes, tentando encontrar a tarefa extra. Eram todos ensaios simples, onde descreviam o que havia feito durante as férias e o que mais esperavam para o próximo ano. Uma tarefa simples de redação. No meio da pilha, havia um papel que claramente se destacava. Era pouco legível e não havia assinatura. O texto estava escrito em linhas onduladas com uma caneta vermelha pressionada com tanta força no papel que havia perfurado vários buracos. "Estarei livre", dizia a folha. "Eu me libertarei, e ela não tem ideia de que somos 2 agora." O papel mal estava legível. Frases incompletas descrevendo um despertar repentino. Pensamentos sobre destruir coisas. Descrevia as pessoas como objetos descartáveis e ouvir uma voz no espelho. "Minha amiga me deu uma flor e agora estou aqui." Havia um desenho rabiscado de um girassol azul no canto do papel. Foi a coisa mais estranha que já li. Sim, sou professora. As crianças que eu ensino estão prestes a se tornarem adolescentes. É uma idade estranha, mas é aquele espaço na vida de um jovem onde você pode realmente causar impacto. Se você puder fazê-los se sentirem vistos e ouvidos, eles podem ganhar uma confiança que os seguirá pelo resto de suas vidas. Tenho 21 alunos na minha turma, 8 meninos e 13 meninas. Um dia depois de ter corrigido aquele papel, eu não sabia o que pensar ou dizer. Depois de rever as atividades, percebi que quem quer que entregou aquele papel estava na sala. Agora. Isso tirou meu ritmo. Fiz com que eles fizessem algumas tarefas individuais enquanto eu me orientava. Era a bagunça habitual, brincando e conversando. Flertes de adolescentes desajeitados. Discussões altas sobre o que havia de novo no mundo online. Mas algo parecia diferente. Algo malévolo. Tinha que ser uma das meninas. A atividade havia sugerido isso. Mas qual delas? Eu entreguei uma tarefa extra. Nada chique. Apenas retirei o papel estranho do monte e distribuí o resto aleatoriamente para os alunos. Para o dia seguinte, eles deveriam escrever uma pequena redação me contando sobre o que leram na redação dos outros alunos. Interpretação de leitura e escrita ao mesmo tempo. Ninguém teria problema com isso, exceto os alunos. Quando voltei para casa, comprei um sushi para a viagem. Olhei o papel estranho novamente. Havia algumas manchas indo da esquerda para a direita. Não importa se você é destro ou canhoto, isso vai acontecer. Mas mais abaixo, havia mais manchas. Parecia que o escritor havia segurado a caneta como um gancho, com a caneta voltada para o escritor. Indicava um escritor canhoto. Eu verifiquei com alguns artigos online que dizia a mesma coisa. Mas não havia escritores de mão de gancho na minha classe. Eu teria notado, mas eu tinha certeza que havia algumas pessoas canhotas. Terminei meu sushi e fui para a cama com a sensação arrepiante de que estava perdendo algo óbvio. No dia seguinte, recebi as tarefas. Todos os 21 deles, sem redações extras. Dei um suspiro de alívio, imaginando que talvez alguém tivesse acabado de me pregar uma peça cruel. Passamos pelas aulas do dia sem problemas, até fizemos um teste de matemática bem-sucedido. Em suma, eu não estava reclamando. A tarefa extra não era tão importante, mas eu os levei para casa para corrigi-los de qualquer maneira. Alguns tinham feito algum esforço em seu trabalho e eu queria recompensá-los. Não importa a idade,
Todo mundo adora adesivos de estrelas douradas e eu tinha muitos em minha mesa de artesanato. Comecei a vasculhar os papéis apenas para notar algo. Havia mais uma vez 22 deles. Em algum momento durante o dia, alguém tinha enfiado um papel extra ali. Folheando as páginas, não pude deixar de sentir aquela sensação borbulhante de pavor. Um desses papéis ia ser aterrorizante. Parecia que eu ia ser picada lentamente por uma agulha. No início, há apenas uma pressão, mas você sabe que a dor está chegando. Estava no fundo da pilha. Tinta vermelha, pouco legível. Pontos de um escritor de mãos de gancho. Eu sei que você leu, dizia o texto. Eu quero que você saiba. Eu quero que você me encontre. Havia pequenos esboços de gotas de sangue caindo de uma boca aberta. Bruto, mas claro. Persiga-me. Eu perseguirei você. Não dormi bem naquela noite. Eu puxei as cortinas, verifiquei 2 vezes as fechaduras, puxei as cobertas bem apertadas e deixei a luz acesa no corredor. E no entanto, eu ainda tinha aquela sensação horrível de que estava perdendo alguma coisa óbvia. Será que foi Claire? Ela sempre foi um pouco excêntrica. Ou talvez alguém que eu nunca esperaria, como Xanda. Talvez Pietra ou Fiona? Eu tinha essa imagem mental de alguém me seguindo até meu carro, uma jovem escondida no banco de trás, um sorriso maníaco aparecendo no espelho retrovisor, unhas pequenas e afiadas e olhos sem piscar mergulhando em minha direção, cortando minha garganta enquanto estou indo a 110 km por hora pela rodovia. Não dormi bem naquela noite. Comecei a imaginar sombras passando pelo corredor no canto do olho. Alguns dias se passaram. Comecei a tomar notas sobre as meninas na aula. Verifiquei quais canetas elas tinham e qual era a sua mão principal. Se fosse apenas uma questão de alguém me pregando peças, poderia ser o suficiente apenas para encontrar uma garota canhota. No entanto, nenhuma garota da minha classe era canhota. E ninguém possuía uma caneta de tinta vermelha. Também conversei com o psicólogo da escola. Ele não podia trair a confidencialidade de pacientes, mas podia me dizer se estavam cientes de quaisquer problemas que pudessem explicar isso. Ele não fazia ideia. Se percebia alguma coisa, era que ele parecia mais preocupado comigo. Desde que isso começou, eu parecia um pouco no limite. Ele não me culpou, mas queria ter certeza de que eu estava cuidando de mim mesma. Tentei vários truques. Tentei monitorar as entregas. Tentei marcar os papéis com marca d'água. Tentei todos os tipos de truques, mas não consegui nada. No final do dia, continuava sendo enganada. Era como se o papel tivesse aparecido do nada em algum momento do dia. Eu não podia culpar ninguém. Tentei simplesmente esquecê-lo, mas toda vez que corrigia um trabalho, temia que outra ameaça aparecesse. Às vezes tinha, às vezes não. Mas às vezes que isso acontecia apenas me arruinava. Aquele momento pacífico de corrigir os trabalhos e ouvir audiobooks se transformou em uma tarefa horrível. Eu vou te mostrar, dizia uma das notas. Hoje vou quebrar uma luz em sua casa. No mesmo dia, a luz da cozinha parou de funcionar. Não parecia queimada, mas como eu poderia negar? Um dia desses, enquanto eu estava cortando o alho na cozinha, tive uma sensação horrível de aperto no estômago. Olhando pela janela, notei algo. Uma silhueta a poucos metros de distância. Ela era baixa, com longos cabelos negros. Havia algo errado com o formato de seu rosto. Sua pele parecia cinza. Por um momento, apenas nos encaramos.
Levei alguns segundos para perceber que não era apenas um rosto, era um crânio. Ainda segurando minha faca de cozinha, cambaleei para longe da janela. Tinha que ser uma máscara. Aquilo não era um rosto real. Não podia ser. De repente, as luzes se quebraram. Todas elas. Da cozinha, do corredor, do banheiro. Inferno, até mesmo minha lâmpada de mesa no meu escritório. Todas elas se despedaçaram, espalhando cacos quentes pelo chão com estrondo violento. Meus ouvidos zumbiram e eu mergulhei para me proteger. Parecia um tiro. Olhando por cima, não havia ninguém do lado de fora. Sem mascarado, sem criança, nada. Chamei a polícia, mas havia pouco que eles pudessem fazer. Houve um pico de energia. Isso a companhia elétrica pôde confirmar, mas não houve testemunhas de um intruso. Mostrei-lhe as notas e arquivei um relatório de ameaça. Tivemos uma longa conversa e eles tentaram o seu melhor para me acalmar. Mas no final do dia, eu ainda estava sozinha. E alguém estava lá fora. Passei por essa imagem na minha cabeça 1000 vezes. Eu tinha várias garotas na minha classe, mas nenhuma delas se encaixava no que eu tinha visto. Seu cabelo era muito comprido. Ela era muito baixa, muito magra. Não consegui pensar em ninguém que se encaixasse nessa descrição. Mas lá estava ela, sem dúvida, em minha mente. Eu tive essa sensação torturante de que a tinha visto antes. Ao longo dos próximos dias, eu não conseguia parar de vê-la. Ela estaria do outro lado da rua quando eu fosse trabalhar de manhã. Eu a via passar pela janela do refeitório e um dia, enquanto eu estava dirigindo para casa, eu a vi no espelho retrovisor do meu carro. Aquela cabeça cinzenta sorrindo para mim. Eu estava recebendo mais notas, não apenas nas tarefas para entregar, mas também espalhadas pelo meu apartamento. Em um ponto, eu me machuquei. Eu tinha acabado de sair do chuveiro. Coloquei um roupão de banho e comecei a secar o cabelo, quando notei uma mensagem no espelho do banheiro. Lá, escrito de trás para frente, dizia simplesmente: "Procure-me". Eu gritei quando meu coração afundou. Quebrei o espelho do banheiro com um secador de cabelo. "Que porra você quer de mim?" Eu gritei. "Que merda há de errado com você?" Eu mal notei os cacos de vidro cortando meus pés quando saí. Eu tive o suficiente. Eu tinha que fazer algo. Eu não poderia viver assim para sempre. Criança ou não, isso tinha que acabar. "Onde você está?" Eu chamei, enquanto passava pelo meu quarto. "Onde caralhos você está?" Vislumbrei algo do lado de fora da janela. Claro que ela estava por perto. Sempre está. Sempre por perto. "Saia!" Eu gritei quando entrei na cozinha. "Mostre-se!" No momento em que entrei na cozinha, ela começou a balançar. Cada gaveta, cada porta, cada aparelho, tudo se abriu como se fosse puxado por uma mão firme. Eu estava tão assustada que poderia chorar. Eu só queria que isso acabasse, mas estava com muito medo de me mover. Parecia que tudo poderia acontecer a qualquer momento, como se o mundo inteiro estivesse me ouvindo e reagindo de acordo. Eu apenas fiquei lá tentando me lembrar de respirar. Por favor, por favor, por favor." Eu sussurrei. "Por favor, mostre-se. Pare com isso." E como se fosse atender meu chamado, ela atendeu. A porta da frente rangeu. As dobradiças enferrujaram e se partiram. Uma brisa suave foi o suficiente para a porta se quebrar. Ela era tão pequena. Não havia dúvida em minha mente. Ela não estava usando máscara. Ela não era nada além de ossos. Eu recuei como um animal empurrado para o canto. Tentei me forçar a atacar, a fazer alguma coisa. Mas como resposta, a cozinha balançou novamente.
Desta vez, foi um pandemônio. Os talheres caíram no chão. Os pratos saíram da máquina de lavar louça e se partiram. Os copos foram lançados pela sala como balas. Até a pequena gaveta de miscelânea desabou sobre si mesma, espalhando bugigangas e elásticos por todo o cômodo. Eu procurei você! Eu gritei. Nós acabamos! É isso! Ela levantou um dedo fino e cinza. Apontou para algo no canto. Um girassol seco. Azul. Algo clicou na minha cabeça. Aquela sensação de ter esquecido algo ainda estava lá, mas esta era a resposta. De alguma forma, era isso. O que você quer dizer? O quê? Apenas fale. Apenas... Lá estava. A primeira nota. Havia um desenho de um girassol azul e dizia que Alu ganhara de presente. Esta era aquela flor. Eu tinha certeza disso. Eu saí e ela não tem ideia de que somos duas agora. Isso é o que dizia. Isso fazia parte daquela primeira nota. Ela estava falando de mim. Eu mesmo escrevi essas notas. Eu tinha feito as tarefas. Foi isso que eu nunca percebi. Olhei para minha mesa de artesanato. Minha caneta de tinta vermelha estava meio vazia agora. Eu tinha manchas vermelhas sob minha mão esquerda. E então, havia ela. Claro que eu a tinha visto antes. E outra vez. Eu tinha longos cabelos pretos quando criança. Eu era magra e baixa. Finalmente, você me encontrou. Sua vozinha disse. Engraçado, não é? As imagens voltaram à tona. Uma sombra no espelho do banheiro. Um simples olá e uma flor oferecida. Lembro-me de pegar a mão de um ser impossível, estendendo a mão através de um espaço de pesadelo para escurecer minha criança interior. Este ser terrível e malévolo vivendo no âmago da minha alma. Algo morto e ressuscitado tentando dar lugar à loucura. Mas não era apenas loucura. Ela era real. As portas não se enferrujam do nada. Copos não se jogam sozinhos. Este era um ser real, com um poder real. E ela estava no fundo da minha mente. E agora que eu a persegui, eu a encontrei. Você quer que eu saia? Ela perguntou. Eu posso. Eu não sabia o que dizer. Claro que eu queria que ela fosse embora. Eu queria que tudo isso acabasse. Mas havia esse sentimento corrosivo de que havia algo mais sobre isso. Ela não apenas me assustou e me torturou por diversão. Diga-me para sair. Permita-me sair. Ela insistiu. Me liberte. Foi isso, não foi? Ela não estava livre. Ela veio de mim e então, talvez ela estivesse presa a mim. Talvez ela não pudesse sair. Talvez ela não pudesse machucar mais ninguém. Não enquanto eu estiver por perto. Ela disse: eu estarei livre naquela primeira nota. Isso significava que ela não estava livre para partir agora. Para mim, de repente fez sentido. Parada ali, apenas balancei a cabeça. Você não pode ir embora. Pode? Eu gargalhei. Você está tão presa a mim quanto eu estou presa a você, não é? Eu poderia te matar. Ela riu. Não. Você não pode. Pode? Se sim, por que não fez isso ainda? Não houve resposta. Você precisa de mim para se libertar, não é? Dei um passo à frente e vi sangue escorrendo da sola de meus pés. Minhas mãos estavam chacoalhando como folhas ao vento. Eu não vou deixar você ir, eu gritei. De jeito nenhum. Eu vou te ferir. Vamos, faça seu melhor.
mas não havia mais nada. Em um piscar de olhos, ela se foi. Mas em minha mente eu ainda podia vê-la. Cada lembrança de me ver quando criança estava manchada. Eu tinha lembranças de me ver no espelho com um sorriso esquelético. Lembro-me de ver meu reflexo em poças de água. Eu sabia que não era assim que eu me parecia, mas em minha cabeça era eu. Nós éramos intercabíveis. Ela era eu e eu era ela. Dois seres, e eu ia mantê-la aqui. Eu serei uma prisão ambulante. Eu sei que parece absurdo, mas ela é real, e nada que eu possa fazer vai mudar isso. Eu não poderia viver se essa coisa saísse, ferindo outras pessoas, espalhando-se. Não posso mais trabalhar na escola. Ela assusta as crianças. Tenho medo de ver outras pessoas. Ela os machuca sempre que tem a chance. Já vi pássaros caindo do céu. Uma família de toupeiras mortas na minha porta. Círculos de atropelamentos alinhados ao redor do meu carro. Fui jogada, cortada, queimada e espancada, mas não sucumbi. Ela tem tanto medo de mim quanto eu tenho dela. Eu tive que escrever isso. Se você está lendo isso, algo aconteceu. Talvez um acidente, ou talvez eu tenha ficado doente demais. Eu configurei para que isso fosse postado como minha autópsia, como uma explicação para meu comportamento excêntrico. Está em um temporizador de 7 dias, então se eu não confirmar meu status até este momento, é seguro dizer que não estou mais por perto. E se eu morrer, peço a Deus que a leve comigo. Não quero nem pensar no que aquela coisa poderia fazer se fosse libertada.